Roteiro dos trabalhos referente à sessão ordinária 1/6/2022. Nona sessão ordinária, segunda sessão legislativa, sexta legislatura, data de 1º de junho do ano de 2022, às 18 horas. Verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Verifico a ausência do vereador Aldo Malman. Peço ao vereador Wagner para que façam leitura de um trecho da Bíblia. Leitura bíblica de Salmos 64, 1 a 4. Ouve, ó Deus, a minha voz. Nas minhas perplexidades, preserva-me a vida. Do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, aos quais afiam a língua como espada e apontam como flechas as palavras amargas. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra eles disparam repentinamente e não a temem. Obrigado, vereador. Coloco em votação a ata número 008/2022 da sessão ordinária do dia 18/5/2022. Quem estiver contrário, manifeste-se. Quem for favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Projeto de Lei Municipal número 026/2022. Autoriza o município de Novo Xingu como participante e garantidor de operação de crédito a ser firmado pelo Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública, CONIGEPU, junto ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2022 dispõe sobre a aprovação de contas do Executivo Municipal de Novo Xingu do exercício 2018. Acolhe o parecer prévio número 2757 e da outras providências. Pedido de licença da vereadora Daiane Roso Carini. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público. Voto de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Palavra vereador Tato. Inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, vereadora, ex-vereadores Idério aí presente no plenário também, o Ederval, da parte jurídica, e as meninas aí que fazem o trabalho juntamente à Câmara. Inicialmente aí, era tocar num assunto aí da última final de semana aí que passou em toda a nossa região aí, que aconteceu o fato aí que dessa chuvarada. Quero também divulgar e falar um pouquinho também a dificuldade e os estragos que aconteceu no nosso município, aí em toda a região, onde é que a gente vê, causou bastante destruição e estragou bastante.
e está fazendo ainda alguns estragos na parte da agricultura. A gente vê bastante agricultores que têm soja para fazer a colheita, e sabem todos que o nosso município encosta aí no Rio da Várzea aí, e bastante terra de várzea, né? E bastantes produtores também já perderam com a seca e agora estão perdendo com a chuva, né? E a previsão ainda é mais uma semana chuvosa. A gente vê a grande estrago que aconteceu nas nossas estradas aí do interior, nas propriedades, a gente viu, e também deixar aí, a gente vê também o setor de obras aí e da agricultura aí trabalhando aí, tentando suprir, fazendo um trabalho emergencial aí para ajudar. E também deixar aí já para o nosso pessoal, quem tem dificuldade, entrar em contato aí com nossos secretários aí, com as suas demandas, para também buscar uma solução mais breve possível, né? A gente sabe que não vai dar para atender de imediato a todos, né? Mas estão fazendo um trabalho de emergência. Então a gente quer deixar aí este recado aí em nome dos secretários aí da Agricultura e das Obras aí que estão junto com as suas equipes e os funcionários públicos trabalhando. E a gente viu até no último domingo de manhã já era hora de meio-dia e as máquinas estavam correndo para suprir, tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Também, desde já, o último dia 22, tivemos a festa da colheita da comunidade luterana ali embaixo, parabenizar o presbitério e a própria comunidade. Aí o nosso vereador Sérgio Tasso, que também sempre faz ajuda no leilão, novamente ajudou, é tradicional. Então, uma grande festa, tocada pelo Fritz 4 aí do nosso município aí. Fiquei até surpreso. A gente sabe que as festas são de curto prazo, 4, 5 horas já se foi, e essa durou até às 6 horas com grande público aí, porque a banda também, banda boa e bem organizada pela comunidade. Então, estou de parabéns a essa comunidade aí por fazer essa festa aí, e voltando aos poucos, né, essas integrações, né, que está saindo na nossa comunidade e na nossa região. Então, os bailes, as festas, também para comemorar, uma festa adicional, festa em honra à colheita, né? Então, a gente também deixa esse recado aí e dá os parabéns da nossa parte aí para a comunidade luterana aí, que organizou uma ótima festa, um ótimo churrasco. Todo mundo trabalhou e se dedicou. Também tivemos participação aí do nosso futebol aí no nosso município. Nossos atletas representaram o nosso município na Copa Anzop, foram valentes, lutaram, jogaram, deram o seu melhor, mas não conseguiram passar depois da segunda fase aí, caíram fora, mas vestiram a camisa do Novo Xingu aí, representando aí juntamente com a diretoria do Grêmio Xingu aí, que puxou à frente aí e fez esse trabalho aí. Também tivemos no dia 21 a final do 7, aí na nossa praça municipal, uma final bem disputada, né, que foi entre a Cocobongo, Olaria Friedrich e Farmácia Fenner e Fenner, onde também do principal aí foi o Cocobongo aí que ficou campeão aí. Então, parabenizar o time do Cocobongo, a gente também faz parte desse time. E a todos os atletas aí, os atletas da aí também, uma final apertada, 1-0, disputada, decidida no detalhe. Então, assim, com poucas faltas, se eu não me engano, 2 ou 3, jogada mesmo, bem jogada no detalhe. Então, assim, a gente também quer agradecer aí em nome do Cocobongo aí, também todos os atletas aí. E também tivemos do veterano, que era aberto, o time do Cocobongo também estava na final aí, mas perderam para outra equipe de Constantina. Então, também de 1-0, é detalhe, então foi 2 final bem jogada. Parabéns para o Valdecir, organizou, junto com a Secretaria da Educação, o secretário Rodrigo, com também apoio das empresas aí, que teve transmissão aí no Facebook aí da Folha da Produção, e também
o setor público aí que sempre investe no esporte do nosso município. Nós temos as escolinhas, que a gente vê essa piazada aí que também participa das escolinhas, vão ser o futuro do esporte do nosso município. E esporte é integração, né? E também é saúde. Então, dessa maneira, a gente quer agradecer essas empresas que investem, né, no esporte e divulgam, né? Então, a gente também deixa ali o parabéns para todas essas empresas aí que investem e fazem essa divulgação. Também está acontecendo no nosso município o campeonato de bochas aí, organizado pelo município. Então, tem equipes das comunidades do interior, do centro aí, também está em andamento esse campeonato aí. A gente sabe que é um esporte também, então tem bastante gente que participa e gosta da bocha. Então também deixar aí o parabéns também para parte da educação, junto com a organização que está realizando esses campeonatos, e junto com os pessoal do interior, as comunidades que também estão integradas aí nesse campeonato aí. Em breve vamos ter um campeonato de salão, já está sendo organizado pelo setor da educação junto com o Valdecir. Vai ser provavelmente pela troca de ideia que nós tivemos, que ele perguntei para ele disse que é um fechado e um campeonato aberto, como sempre foi. Então, principalmente o fechado veterano e o principal, daí o fechado é o principal e o veterano seria campeonato aberto, a primeira ideia. Então vai ser feita uma reunião, chamada os times aí, trocado uma ideia, como sempre, e para organizar esses campeonatos em breve vai ser feito esse campeonato também para nossos atletas e a nossa comunidade que é participativa e assiste esses jogos e também prestigia a piazada do futebol aí. Então, se o grande expediente é esse, se precisa, eu volto no pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Daiane. Cumprimentar o presidente da casa, o secretário, os demais colegas, o Zidério que está aqui presente, o jurídico, as lises e ao público de casa que está nos acompanhando. Dizer que também já dá uma saudação especial, como vou estar de licença, então agora nos próximos dias. Uma saudação ao meu colega Wander, que vai estar assumindo no meu lugar, dizer que ele vai ser bem-vindo, que possa fazer um bom trabalho nesse mês que vou estar afastada. Sabe que os últimos dias, em função desse meu problema de trombose, a gente acaba ficando meio que desmotivada, né? Quando a gente tem bastante dor e acaba nos desmotivando também quando a gente enxerga políticas que acabam influenciando de uma certa forma na vida do cidadão e da cidadã, indiretamente e diretamente, e nos deixam tristes. E eu tinha prometido para mim mesma que aos poucos eu ia me afastando disso, que eu gosto muito da questão política, né? E essa semana, fazendo umas faxinas, no ano de 2000, eu trabalhei com o MOVA, não sei se alguém de vocês lembra, que era um movimento de alfabetização para jovens e adultos na época. E olha para a surpresa o que eu achei e que me deixou motivada a lutar e a pensar o porquê que eu me motivei a querer entrar na política e a querer lutar por ser uma pessoa de esquerda e a lutar pelas pessoas e por políticas públicas
por incentivar a políticas públicas que levassem aos cidadãos que precisam. Prestem atenção nessa carta de uma aluna minha que eu alfabetizei. Dia 20 e 27. Tenente Portela, 11 de julho de 2000. Querido filho, como vais de saúde? Espero que esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus. Filho, é a primeira carta que eu escrevo na minha vida, aos 70 anos de idade. Estou muito feliz. Mando um abraço para os meus netos, a nora, um abraço, um beijo a todos. A mãe e a avó do coração. Desculpa qualquer erro. Isso chama muita atenção, né? Emociona. Então, aos 70 anos, uma pessoa ser alfabetizada. Muitos, na época, não tinham essa oportunidade que nós temos hoje. Então, a gente conquistou políticas públicas que os nossos avós, os nossos pais não tiveram. A gente conquistou muita coisa. E agora, a gente não pode entregar para qualquer um. A gente não pode dizer, não, tá bom assim, né? E a gente tem que relembrar o gostinho de ser da esquerda, relembrar o que é ser de esquerda raiz. Qual foi o motivo que a gente optou em ser de esquerda? E muitas vezes fazer a formação necessária para os nossos jovens também, fazer a formação necessária, porque hoje em dia não basta, talvez que não se tenha mais os analfabetos que tinham na época, mas hoje se tem um analfabeto que eu considero talvez até um pouco mais preocupante, que se chama os analfabetos políticos. Que isso é bem complicado e bem perigoso. E a gente tem que fazer um resgate do que foi feito no governo Lula. A gente teve um gostinho de ser a 6ª economia do mundo, ter uma inflação baixa, geramos 5 milhões de empregos no 2º ano que o PT assumiu. No último governo Lula, um PIB de 7,5%. Só na época dos militares, que teve um PIB de 14,5%. E por quê? Porque eles não tinham políticas. Teve um PIB assim porque eles não tinham políticas sociais que incluíam ninguém. Então, em 2014, o Brasil tinha 4,3%. Um nível alto, um nível que nem Noruega, nível de país de primeiro mundo, né? Então, a gente conseguiu conquistar muita coisa. A gente conseguiu deixar o Brasil, tirar o Brasil da miséria. E hoje, 36% dos brasileiros não conseguem alimentar mais a família. Isso é um absurdo, né? E o que mais me deixou indignada, esses dias a gente fazendo o programa da rádio, eu citei esse número porque me chamou muita atenção. Ultimamente, as empresas brasileiras e empresas internacionais também, né, cresceram muito, muito mesmo. E pegando dados de 2018 para 2022, 2018 a empresa JBS, que é uma empresa de proteínas, né, produtora de proteínas, que é a empresa maior do Brasil e do mundo, 2018 ela cresceu 6%. E 2022, 36%. Isso é uma coisa assustadora. E por que no Brasil tem gente passando fome? E como diz Eduardo Costa, um leitor que eu gosto muito de ler os livros dele, ele tem uns programas também, que ele fala bem sobre essa realidade. Ele fala sobre o Parquinho da Areia,
e é bem verdade, né? Quando a gente enxerga um parquinho de areia que tem um montinho lá de areia, é porque em algum lugar tem um buraco. E o que eu quero dizer com isso? Por que essas grandes empresas estão crescendo? Por que eu me refiro ao monte de areia? Porque ali, aonde que tem um buraco? Porque as empresas estão crescendo demais, é porque deve ter algum rombo, gente. Se alguém está se beneficiando muito, é porque os ricos estão se beneficiando muito. E as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. Então, nós estamos voltando naquela época. Por que o governo não está mais investindo em educação? Porque eles querem que as pessoas não se alfabetizem. Por que ele tirou os benefícios das universidades? Por que está cortando tudo? Então, na verdade, nós, brasileiros, estamos gerando uma bomba atômica. Foi tirado os direitos da aposentadoria, foi tirado o direito de tudo. E essa semana, eu fazendo um desabafo com as minhas amigas de grupo de WhatsApp que nós temos aqui na região, que esses dias eu falava sobre um programa que a gente tem Entre Linhas, falando o quanto que a gente sofre preconceito na política, o quanto que a gente tem que ficar lutando, se impondo o tempo todo, sendo taxada de briguenta. E daí, esses dias, ainda eu ouvi comentário de dizer mas ela deve ser mal amada. Não é por esse lado, gente. Quando a gente briga é porque a gente quer conquistar direito. Eu não tenho que ficar provando o tempo todo que eu sou bem amada ou mal amada. Eu não preciso fazer isso. E daí a Edna, minha amiga, me disse: Daiane, a sorte é tua que tu não é negra, porque senão você iria sofrer mais preconceito ainda. Porque ela é preta e ela sofre muito preconceito. Então, gente, que Brasil que nós vivemos, que a gente tem que... numa cidade tão pequena como Novo Xingu, e muitas vezes a gente se sente excluída. Se sente excluída numa cidadezinha tão pequena, por ser mulher, por não ter vez na política. Tem que alterar a voz muitas vezes, tem que dizer: não, é aqui. Nós somos de esquerda, gente. A política tem que ser assim. Nós não podemos viver dentro de uma bolha. Nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar no mundo. A política é uma coisa mais ampla. E isso vale para todo mundo. Esses dias, quando eu chamava a atenção dos funcionários públicos, eu via muitos dando risada. Eu penso que... Sim, obrigado. Eu penso que muitas vezes é melhor a gente tirar a sujeira debaixo do tapete e expor e falar, do que acobertar e depois vir coisas podres para os outros ficar pagando dívida, né? Então, o que eu tenho para falar, eu falo na cara. O que eu tenho para falar e ajudo a resolver o problema, se caso for preciso. Tá? É isso que eu tenho para hoje. Mas, assim, me preocupo muito. E essa carta me deu, assim, uma motivação muito grande. Que assim que eu melhorar dessa minha trombose, vou lutar muito para que Lula e Edgar cheguem no poder. Obrigado, vereadora. Continuam abertas as inscrições. Fala o vereador Laurício. Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente da casa, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, vereador, uma vez vereador, sempre vereador, né? O Zidero, que está assistindo a sessão, e o público aí que está acompanhando a live, né? Primeiramente, gostaria de entrar num assunto que a pandemia, na verdade, deixou e afastou muito, né, esse contato do povo com o seu vereador eleito, né? Então, nesse sábado, tive fazendo umas visitas
Só voltando um pouco atrás, nunca deixei de passar nas comunidades, nas estradas, receber ligações, de fazer cobranças, né? Assim, sempre que necessário, né? E todo mundo sabe o meu jeito de trabalhar, o meu jeito simples, né? Como diz o outro, viemos do fundo da grota, somos ainda do tempo de procurar dar a palavra e honrar. E indo para o interior, né, a gente fica feliz quando as boas ações públicas atingem todo o município, né? Citar um exemplo, a questão da internet de fibra, né? Que, digamos assim, de uma ponta do município está na outra ponta do município. Tem daqui a pouco alguns casos ainda bem raros, isolados ainda, que eu acredito que ainda vai ter alguma solução, mas quão feliz, né, em eu chegar na comunidade, citar o exemplo da comunidade da linha GAT, que para o pessoal conseguir falar, os depoimentos que eu colhi no sábado, tinham que subir nos muros, muitas vezes esperar ou combinar um horário, né, para conseguir falar com um familiar, ou muitas vezes, como nós entre colegas estávamos conversando antes sobre o tal do Pix, sobre a questão do Zap, né, que a gente consegue resolver bastante coisas, né, por esses aplicativos que vieram aí para facilitar a vida da gente. Esse pessoal tinha que se deslocar muitas vezes de carro, né, e quão mais lucrativo não está sendo. Então, quão a gente fica feliz em poder tratar todo o nosso município de forma igualitária, né, e ficar feliz que teve essa ideia, que foi defendido de levar para todo o município, para todos os munícipes, isso, e que estão utilizando muito bem, e estão muito contentes com isso, né? Eu gostaria também de agradecer, né, como já foi citado pelo colega que antecedeu, as equipes campeãs, com certeza, né, tiveram mérito, chegaram à final, mas eu gostaria de estender mais ainda. Eu gostaria de agradecer a todos os esportivos, o pessoal que teve ali proporcionando esse espetáculo, como já havia comentado no programa que foi ao ar no sábado, um campeonato que teve até eu brincava com o presidente que superou o campeonato brasileiro. Foi praticamente 3 anos para ter o final do campeonato. Mas teve um final, né? E teve um final, uma final digna, teve um início, teve um final, né? Então, parabenizar a Secretaria de Educação, né? A pessoa aí do Valdecir também, que faz parte da questão do esporte, e todos o pessoal envolvido, né? Agora vai ter início também, futuramente aí, campeonato de futebol de salão. A gente sabe que o nosso povo aqui, a comunidade é uma comunidade que participa, como a gente via na questão dos jogos na praça, e com certeza os jogos no salão não vai ser diferente, né? As arquibancadas, por mais que da região aí o nosso ginásio tem uma arquibancada muito boa, suporta bastante gente, e muitas vezes faltava espaço, né? Então, vai ter novidades, né? Investimentos também ali no ginásio, então que o pessoal posteriormente pode estar conferindo. Eu acredito que o meu colega vereador Sérgio, né, depois não usar a palavra, ele vai falar sobre o caminho dos tropeiros, né? Mas eu não, como eu já falei na primeira parte que eles fizeram, eu tenho, na verdade, uma pessoa que eu estou admirando e cada vez estou ficando fã, na verdade, né? E a gente vê nos jornais, até compartilhei nas minhas redes sociais, né? A Lavínia, né? Novamente representando o nosso município, carregando a bandeira do nosso município. Parabenizar porque uma moça, como mesmo num jornal que eu estava vendo em circulação de Santa Catarina, né? Representando não somente os tropeiros, mas representando a mulher, né? Que bom, né? Como eu sempre falei em várias sessões,
o lugar da mulher é onde que ela se sente bem, onde que ela quer estar, né? Em todos os meios. E nessa cavalgada, então, que é a paixão dela ali, além de ser homem, gosta de tocar gaita também, então que continua aí, parabenizar os familiares também, por esse incentivo, né? E não pude se fazer presente por um motivo de saúde, né? No encerramento em Nonuai, mas na última parte eu quero se fazer presente sim, né? Já dou. E agradecer também o vereador de Nonuai lá, que estendeu o convite para a minha pessoa, mas como já justifiquei, por problemas de saúde eu não pude estar presente na segunda-feira lá. Teria vários assuntos ainda, mas o tempo vai se encerrando, né? Nem vamos adentrar, vamos deixar para o pequeno expediente. O que eu teria, grande expediente seria isso. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores, a vereadora, os servidores da casa, nosso ex-colega vereador Zidério, os demais que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Talvez vamos ser um pouco repetitivos, mas também quero deixar o meu registro nesta tribuna, parabenizando a todos os deportistas que participaram do Campeonato de Futebol 7 do nosso município. Como já foi citado aqui, teve alguns imprevistos, né? Iniciou antes da pandemia, teve que ser paralisado, retornou agora, voltou. Então, parabenizar a todos que participaram, aos campeões, que trazem, além desse momento, entre os atletas, que a comunidade também participa e gosta muito de acompanhar os campeonatos em nosso município. Então, parabenizar o CMD pela organização e todos os participantes. Mesma forma, a comunidade luterana, que realizou a grandiosa festa da colheita, parabenizar a comunidade pela organização e pela belíssima festa que realizou em nosso município. Não, depois quero uma água. E acredito que o assunto que nos traz preocupação, né, para o nosso município, para a realidade local, é a situação em que o clima, mais uma vez, nos trouxe, né? Nós usamos ultimamente tantas vezes esse espaço, desde ano passado, início do ano, com a questão da estiagem, e agora já em pouco tempo a segunda vez, acredito que em questão de um mês, sobre a grande quantidade de chuva que caiu não só em nosso município e na região. Porém, no nosso município, a gente teve ainda no domingo, andando um pouco pelo interior, visitando algumas pessoas, com certa dificuldade em parte de algumas estradas ainda trancadas, já a Secretaria de Obras fazendo no domingo mesmo os primeiros socorros, né, limpando, destrancando, porém a chuva foi volumosa e mais uma vez, né, um grande prejuízo para a administração pública, porque todas essas estradas terão que ser consertadas, e também para a comunidade em geral, que teve bastante problemas e prejuízos também nas lavouras. A gente espera que a administração, a Secretaria de Obras consiga, o mais breve possível, rever, recuperar todos esses trajetos, né? O último informativo que eu e o colega vereador Bacim realizamos, nós agradecemos e citamos, né, que as obras estavam sendo realizadas, estavam recuperando algumas estradas, e justamente essas que em poucos dias tinham sido recuperadas, mais uma vez a chuva causou grandes transtornos. Então a gente espera e tem
a confiança de que o tempo volte a melhorar e de que a Secretaria de Obras consiga dar conta e fazer esses serviços. Até no próprio perímetro urbano também teve problemas, né? Nós tivemos inclusive algumas residências que teve água entrando, então isso é mais preocupante ainda, né? E quando trata do lar das pessoas, a gente visitou ainda no domingo também algumas situações assim, bem mais complicado, e verifiquei ainda no dia de hoje também algumas ruas da nossa cidade, principalmente os últimos trechos de asfalto que foram realizados, esse trecho que sai em direção à linha Xingu Alto, o que sai em direção à linha Petrobelli, a Rua dos Imigrantes. Até que gostaria que o presidente acompanhasse isso também junto com a Secretaria de Obras. É um bom tempo já em que esse asfalto foi feito, mas falta conclusão do meio-fio, falta conclusão, e parece que agora estão fazendo, né, nessa semana estão fazendo, mas a falta dele causou alguns problemas mais graves, né, nesses trechos. A gente vê alguns locais, inclusive, com perca do asfalto, porque a água, por não ter o meio-fio, simplesmente ela não obedeceu às placas e não se direcionou até as bocas de lobos, né? Elas saíram e ali causaram transtornos, corroendo a lateral, a sarjeta, e agora o asfalto está oco, caindo alguns pedaços nos lados, e, claro, a Secretaria de Obras vai ter que fazer esse preenchimento de material e tentar concluir, presidente, o mais rápido possível esse meio-fio, para evitar de que outras chuvas voltem a causar mais problemas em algo que foi feito tão recente, né? Que é uma pena que cause algum tipo de transtorno ou prejuízo para os cofres públicos por falta desse meio-fio. Eu acredito que a obrigação é da empresa, né, que foi contratada, e como o restante do asfalto já foi concluído há mais de 90 dias, ou até mais do que isso, é uma pena que esse meio-fio não esteve ainda pronto, e que fez com que agora vai dar mais trabalho para a Secretaria de Obras. Mas são detalhes que no nosso perímetro urbano tem que ser observado, né? Talvez alguns problemas na execução ou no projeto, em que algumas bocas de lobos não estão posicionadas no local em que as águas correm, né? Então isso acaba acumulando em outro local e causando essa corrosão do próprio asfalto. Mas temos certeza de que dentro do período mais breve possível, tudo poderá ser solucionado e minimizado futuros problemas. Então, a gente sabe que o tempo, o clima, ninguém manda, não obedece, mas a gente tem que tentar fazer também algumas coisas para evitar problemas maiores. E esperamos que também os nossos agricultores, os nossos produtores rurais possam se recuperar desses estragos, né? Conseguir incentivos, conseguir benefícios que ainda estão aguardando da estiagem, os prejuízos que tiveram. Ainda há promessas de governos de alguns subsídios que não se efetivaram. A gente espera que tudo isso possa vir a acontecer para minimizar as percas. E tenho certeza que nós, como legisladores, vereadores, cabe também ficar atento, observar o dia a dia da nossa administração, o dia a dia da nossa comunidade, os problemas, acompanhar e também sugerir e apontar os melhores caminhos para a resolução deles. Para o grande expediente seria isso, presidente, e volto na discussão dos projetos, se for necessário. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra vereador Sérgio.
Caro presidente, colegas vereadores, vereadora, os vereadores Idério, nos prestigia seguidamente aí com a presença, servidores da casa. Inicialmente eu gostaria de me solidarizar com os agricultores e com o povo xinguense aí que sofreu perdas devido à última chuva que deu agora nesse final de semana, que causou grandes estragos. Foi comentado aqui pelos que me antecederam, os agricultores perderam no início pela seca e agora alguma coisa de soja ainda pela chuva. Mas o prejuízo maior está na terra, muita erosão e por consequência isso reflete diretamente na questão administrativa aqui, que é a questão de conservação de estradas e trabalhos, enfim. Não estive aqui no final de semana, mas fiquei sabendo que a equipe de obras já imediatamente, no outro dia, já percorreu, começando pelos principais pontos e mesmo com chuva, né? Inclusive no dia de hoje também, fazendo alguns consertos para aliviar um pouco a situação. Com certeza no decorrer do período aí, vai normalizar de novo a questão das estradas. Também parabenizar a comunidade luterana pela grande festa que fez. Aí agora a tradicional festa de ação de graças pela colheita. Obrigado pelas palavras, colega vereador Tato. A gente sempre que pode se dispõe a ajudar. Eu gostaria de fazer um comentário nesse sentido. Uma das pessoas, comentei isso com o vereador, né? Das primeiras pessoas que eu lembro que faziam esse leilão, que foi justamente o avô do vereador Tato, Alfredo Friedrich, falecido, Ângelo Carbinati, falecido, Armando Campos Tasso, falecido. Aí quando o ex-vereador Edemar Botura era presidente da comunidade, aí a gente começou a ajudar a fazer esse leilão. Aí também era, ainda na época, o Armando Tasso que fazia, ajudava, e a gente começou com ele. Hoje estamos aí, eu e o Dercy Fenner, aí, um desafio aí para as futuras gerações aí. É uma tradição que nós não podemos perder, tá? Então, comentando com outras pessoas que estavam na festa e algumas que não estavam ficaram sabendo, isso é uma questão histórica, né? Então isso tem que ser lembrado também. Colega vereador Laurício, obrigado pelas palavras aí do projeto Caminho das Tropas. Então a gente, para deixar registrado, nós concluímos a segunda etapa, iniciando dia 26 no município de Rondinha e terminando agora no dia, na segunda-feira, né? Mas retornamos ontem de Nonoai. Dizer de que para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria quando as coisas dão certo, né? E se dão certo não é só porque a gente propôs isso, mas porque tem a colaboração e a participação de todos os municípios, e os municípios entenderam da importância desse projeto, desse resgate histórico e cultural. Iniciamos na quinta-feira, dia 26, no município de Rondinha, ao meio-dia. À tarde, visitamos, a gente fez palestras e mostrou para a rede municipal e estadual, 300 alunos, em função da questão da chuva, né? 5 dias de cavalgada, 4 dias abaixo de chuva, 85 quilômetros percorridos. E em Rondinha, então, no CTG, no dia 26 da tarde, os alunos foram reunidos. À noite, uma belíssima apresentação lá em Rondinha, por parte do grupo de danças, enfim, palestras, homenagens, e assim se deu também na Ronda Alta, alunos no ginásio municipal, no CTG à noite, homenagens
no domingo de manhã, então no sábado de manhã nós deslocamos a Três Palmeiras, aonde, segundo o que o pessoal falou, tinha mais de 800 pessoas. Foi feito 4 tachos de arroz careteiro. Um tacho de 8 latas, um de 6 latas e 2 de 4 latas. Muito bonito, né? Ver isso, né? E toda aquela expectativa, não só de alunos, mas também das pessoas de mais idade. E aí, só vou dizer aqui o que um senhor falou lá em Três Palmeiras. O colega vereador conhece, motorista Elisandro, da Prefeitura de Três Palmeiras. Quando ele veio nos encontrar, também ele e o filho dele, ele disse para mim, disse: Sérgio, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse para o meu filho de 22 anos. E graças a vocês, por causa desse projeto, eu comecei a pensar e me veio na mente o que o meu pai contava. O meu pai saiu na época, Ronda Alta, hoje a área é Serrinha, passou pelo Xingu e foi a Palmeira das Missões pegar uma tropa de 500 vacas, que tropeiros de Cruz Alta trouxeram até Palmeira, e o meu pai e mais 4 peão foram pegar. E essa tropa passou pelo Xingu. E a gente está nesse estudo, nesse levantamento, essa tropa veio pela Santo Antônio, vereador Darcy. Passou na Canhada Funda, com certeza passou na frente da sua casa. No ano de 1964. 3 anos da última tropa ter passado aqui, tropa de mula. E essa tropa, então, foi até Fazenda Tabuão, hoje a área da Serrinha. Essas histórias, colegas vereadores, me deixam assim muito animado, entusiasmado, e assim poder, inclusive, a gente fez uma entrevista, está gravado, com um tropeiro de 86 anos que tropeou 3 tropas até São Paulo. 11 meses fora de casa. Como diz ele, foi de apodrecer o couro da bota no estribo. Morava no interior de hoje Trindade, saiu, foi para Quaraí, aonde ele ficou 3 meses comprando, reunindo, e aí ele saiu em Santa Maria, Cruz Alta, Carazinho, Pontão, Itapetininga, divisa do Mato Grosso. 676 mulas, e não perdeu nenhuma na estrada. Então você ouvir isso de um tropeiro que fez 2 tropeadas inteiras e 2 meia, que daí meia levou até um pedaço e depois para frente. E era o comércio da época. Isso girava muito, muito dinheiro, né? Eu teria que transformar isso, eu não tive tempo ainda. Por exemplo, você pagava 25 mil no ano de 1960 por uma mula e você vendia 100 mil. Era cruzeiros na época, né? Então, são histórias. Nonoai, onde a gente também teve o privilégio de conhecer 2 tropeiros. Então, seguimos a Trindade do Sul, aonde nós vamos retornar na próxima terça, agora nas escolas, e em Nonoai na segunda-feira. Nonoai, eu me emocionei quando nós chegamos no final da tarde, em frente à igreja. Estava vendo uma matéria aí da Folha da Produção, da festa da Romaria, do Padre Manuel e Coroinha Adílio, né? Há poucos dias, aonde o padre estava nos esperando em frente à igreja, em frente ao monumento que tem lá. Fez uma celebração muito linda, sabe? Com todos os tropeiros. Com todos os cavalarianos. Nós estávamos em 22. Tá? Então, dizer que aqui no Novo Xingu estive eu e o meu neto Felipe, o Alexandre Ciarini e a Lavínia. Então, de cada município tinha participantes. Dessa vez, de São José das Missões até Nonoai, tivemos participante. Então, sempre para levar isso adiante. Aonde em Três Palmeiras se comemorou os 34 anos de emancipação política administrativa. Eu quero aqui também aproveitar para parabenizar o povo três-palmeirense. E em Nonoai, aonde junto com o ato que nós fizemos no CTG, a Câmara de Vereadores
concedeu a 2 cidadãos ex-tropeiros uma menção honrosa, coincidindo com o nosso projeto. Um minuto. Então, a gente teria muito mais o que falar, né? Mas gostaria de deixar registrado também nesse minuto, senhor presidente, que o senhor me concedeu, a visita do Lula em Porto Alegre no dia de hoje, onde um grande ato aconteceu hoje no final da tarde, e relembrando algumas coisas, a colega vereadora Daiane comentou, né? Então, acho que nós temos muito que falar daqui para frente ainda. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente vereador Laurício Bitello que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da casa e passo de imediato a palavra ao vereador Hildor. Cumprimentar, senhor presidente, mais colegas, ex-vereadores ideias, funcionários da casa, nosso assessor jurídico. Diretamente no assunto que o Sérgio vinha comentando a respeito da cavalgada. Sérgio, parabenizar a você e a demais colegas aí pelo empenho. Tenho certeza que foram muitas e muitas horas, talvez muito mais horas da organização do que até mesmo da cavalgada, né, Sérgio? Você falando disso lá desde o início do ano, né? Ou talvez do ano passado ainda, né? Então, a dificuldade de organizar uma cavalgada desse porte, ela precisa de muito empenho, de muita dedicação e de esforço pessoal. Parabenizar aqui em nome do Poder Legislativo que vocês consigam completar essa cavalgada e que outras virão. Tinha até combinado com o vereador Laurício de a gente na segunda-feira no encerramento lá em Nonoai se fazer presente, mas por motivos aí de trabalho a gente não conseguiu se deslocar, mas numa próxima talvez a gente consiga prestigiar mais de perto. Obrigado, vereador. Alguns assuntos que eu trago para hoje aqui, parabenizar também então a festa da colheita, pessoal que organizou, muito bem organizado. Eu não me fiz presente, mas eu sei, fiquei sabendo dos números, da quantidade de pessoas, da organização e da diversão. Aproveito a oportunidade aqui já para convidar todos para a festa de Santo Antônio, dia 12, na Canhada Funda, então, também, a festa tradicional e que com certeza vai ser uma grande festa, não tenho dúvida nenhuma que será uma excelente festa e com excelente animação lá. Também parabenizar os organizadores do Campeonato de Futebol 7 aqui, que se encerrou no último dia 21, né? Jogo muito bonito, dentro das 4 linhas, né? Muito bem jogado. Parabenizar a equipe do nosso colega vereador Tato, sagrou campeão. Os veteranos também, um excelente jogo de veteranos aí. Parabenizar também todas as equipes que fizeram parte, né? Todos os atletas, então, que participaram. Quero aproveitar esse grande expediente ainda para falar também a respeito um pouco, então, dessa chuvarada que aconteceu no último fim de semana aí. O Sérgio, em resumo, né, Sérgio? É isso que a recuperação das lavouras agora, né? A gente sabe de agricultores o quanto investem, né, na recuperação do solo aí, e com certeza terão que
que voltar a fazer investimentos aí, né? Porque o que tinha de bom ali foi embora. Mas, enquanto isso, a gente não tem muito o que fazer, se solidarizar com nossos agricultores, cobrar dos setores organizados para que ajudem e cooperem, para que os nossos agricultores, eles possam, que não desanimam, né? E que continuem se dedicando. 2 assuntos ainda para finalizar aqui, inclusive que hoje médico aqui do nosso posto de saúde me pediu para que, se a gente tiver oportunidade, em sessão de câmara e também informativos de rádio, pedir para o pessoal tomar cuidado. Está voltando uma nova variante aí de Covid, muitos casos confirmados na nossa região. Hoje escutava, inclusive, na Rádio Gaúcha, de que há uma variante que ela se transforma até em 15 microvariantes diferentes. E que está bem preocupante, está bem complicado. Hoje se discutiu muito, escutei um tempo na Rádio Gaúcha a respeito disso. Então, pediu para que as pessoas em locais públicos, sempre que é possível, usar máscara, principalmente as pessoas que vão à unidade de saúde, que elas façam uso da máscara. É necessário, é um momento que nós precisamos de cuidado novamente. Então, temos com vários casos de pacientes de bronquite que se agravaram muito, pacientes internados, pacientes transferidos para outros hospitais. Então, está bem complicada essa situação. E para agravar tudo isso, o Rio Grande do Sul, o nosso país, está com falta de antibiótico para tratar. Então, está faltando principalmente antibióticos pediátricos. Então, as crianças, está muito complicado. Na semana passada, algumas crianças que tinham indicação disso, inclusive eu em Passo Fundo, foi bem complicado para conseguir alguns tipos de antibióticos, e alguns não tem mais. Alguns não existem mais para comercializar. Então, é uma situação que exige bastante cuidado e que é uma preocupação que nós temos que ter daqui para frente. Essas mudanças do clima, mudanças de temperaturas agravam essas situações. Então, nós precisamos alertar, fazer a nossa parte aqui, que é alertar a nossa população para que tome os cuidados, para que se cuidem, porque além de estar voltando uma nova onda aí, também temos esse problema agravante que é a falta de medicação. E para finalizar então aqui, também falar um pouquinho de eleições, que vários colegas que me antecederam aqui já falaram. Daqui para frente a gente vai falar muito a respeito disso. E hoje um grande ato em Porto Alegre, então, pré-candidatura do Lula, pré-candidatura do Edgar Preto. A gente vê muito nas redes sociais aí de que não estaria juntando gente, e hoje juntou uma multidão lá, né? Então, foi muito povo hoje lá, as imagens mostram isso. Inclusive, pessoas daqui muito próximos, inclusive algumas pessoas daqui do município estiveram presentes lá. Então, um grande número de pessoas. Aí a gente espera que daqui para frente os debates eles venham trazer soluções para o nosso país. Nós estamos cansados de ver nas redes sociais acusações, xingamentos, mas proposta de governo que vá mudar a vida da população, nós temos muito pouco. E eu, sinceramente, espero que venha para os debates e que o debate ele não venha com baixaria, que ele venha com proposta. O nosso país hoje vive uma inflação que, para quem tem pouco dinheiro, para quem é da classe média baixa, está muito difícil. O poder de compras se perdeu muito. Quem é assalariado tem uma dificuldade muito grande. O nosso combustível aumentando semanalmente. São coisas que deixam a gente triste, e a gente não vê por parte
do nosso governo um debate ou buscar uma solução para isso. E é isso que nós precisamos avaliar agora, nesse próximo período eleitoral, quais serão as propostas dos governos para a nossa sociedade brasileira. Que do jeito que está, tenho certeza que a grande maioria do povo brasileiro não concorda. Então, esperamos debate dentro da linha de que venha propostas para melhorar a vida da nossa população, do nosso povo trabalhador, que tanto sofre, tanto se dedica para ganhar o pão de cada dia, e infelizmente às vezes os governos não ajudam. Então, seria isso que eu tinha para o grande expediente. Eu volto no pequeno se necessário. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa, presidente Teodor. Ordem do dia. Projeto de Lei Municipal número 026/2022. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições, dos pareceres das comissões. Projeto de Lei Municipal número 026/2022. O assunto autoriza o município de Novo Xingu como participante e garantidor de operação de crédito a ser firmado pelo Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública, CONIGEPU, junto ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Daiane Eroso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Dair Viter Friedrich, favorável. Vice-presidente Laurício Vitello, favorável. Membro relator, Dacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Sérgio Celso Tasso, favorável. Vice-presidente Wagner Kisser Gupinger, favorável. Membro relator, Aldo Malman, ausente. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra o vereador Laurício. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente e demais colegas. Projeto que veio para casa, 026/2022, sobre a questão de um projeto que, no meu ponto de vista, já deu meu parecer favorável. Vou explicar um pouquinho. São números elevados, no qual trata a questão do lixo, né, do nosso município, e a preocupação com esse lixo, né? O que vamos fazer, como vamos destinar, né? No qual temos, digamos assim, sendo parceiros lá na CONIGEPU, né? Onde que vai ser adquirida uma máquina. O valor, então, que foi feito um levantamento, são 6 milhões, né? No qual a CONIGEPU, aqui, conforme diz o projeto, sabemos que estamos indo para um período agora eleitoral, né? Então, para agilizar o processo, a CONIGEPU estaria financiando 5 milhões e 1 milhão, então, ficaria por a cargo dos municípios. Aqui, conforme descreve no projeto, R$ 198.618,76 ficaria o município como fiador, né? Esse valor, então, totalizando no final das 120 parcelas, que seriam em 10 anos, para pagar todo esse investimento, daria R$ 10.289.000 com 260
R$10.289.266,72, né? No qual 40% deste valor foi dividido de forma igualitária para todos os municípios, né? Como está em ata aqui, em justificativa ao projeto, onde que ficaria então uma parcela para o nosso município, tipo dividindo, somando no total aí, de R$342.975,56, né, no final dessas 120 parcelas. Outro fato aqui que me chamou bastante atenção, vou tentar relatar aqui, depois algum colega também quiser acrescentar aqui, que são bastante números, e números bastante elevados, né? Algo que me chamou bastante atenção é dos 60%, que daí foi dividido por forma de quantidade de lixo, né, que é gerado pelo município, né? O nosso município, então, de Novo Xingu, ficou com o percentual mínimo de 1%. Né? Agora eu gostaria de só abrir aspas nesse projeto, né? Certas atitudes que o município já teve, digamos há 3 anos atrás, as distribuições de lixeiras, onde que o lixo orgânico ficou aqui no nosso município. Né? Essa conta aqui foi feita sobre o lixo que foi levado em 2021. Então, que bom que o município teve essa atitude lá atrás. E fiquemos só no 1%. Podia ter ficado aqui, como eu estava olhando a tabela, os demais municípios aqui, teve município até que chegou a ficar em 36%, tá certo? Com o número de habitantes é maior, mas que bom que teve essas atitudes, né, já representadas anteriormente. O município de Novo Xingu, então, vai ficar com uma parcela representada dos 40% de R$ 2.858,13 mensais, né? E mais referente a 1%, então, R$ 547,94, totalizando, então, R$ 3.406,07, né? 120 parcelas, né, para quitar esse débito, digamos assim, né, que o município terá no final, R$ 408.728,28. Eu tive a curiosidade até de vir aqui na prefeitura e pedir quanto que nós estamos gastando hoje com o lixo no nosso município, né? Porque aqui nós vamos estar, além de não estar lotando a questão do aterro sanitário da Coningepu, que o município tocaria de fazer então um investimento em adquirir mais área, se não fosse adquirir essa máquina, que foi um dos questionamentos que eu fiz, né? O valor da área também seria um valor bem elevado. Então, nós, com essa máquina, que vai ser, digamos assim, queimado o lixo de forma legal, e esse pó também, que o rejeito que fica, tipo uma cinza, pode ser, então, posteriormente comercializado, né? Sabendo que essa máquina também vai ter uma capacidade maior dos 34 toneladas que está indo para a Coningepu, podendo, então, tirar esse lixo que já foi colocado nos aterros e está, então, podendo trazer para transformar em questão de lucro também, né? Hoje, o nosso município está gastando R$ 28.948,39 anuais, mais a manutenção do consórcio, que é de R$ 16.026,15. Então, eu fiz uma continha rápida aí, dividindo aí nos 12 meses, dá R$ 3.747,87, o que nós estaríamos gastando hoje com o lixo. A aquisição, então, dessa máquina, que aproximadamente está chegando, então, na casa dos 6 milhões, eu acredito que vai para licitação, conforme explicaram. A gente teve uma conversa aí com o pessoal da Coningepu também, se adentrar até a mais nessa questão, porque é um valor bem elevado, né, entre os 12 municípios que estão participando do Coningepu. Então, tipo, ficaria essa parcela fixa por 10 anos. O município, então, no meu modo de pensar, conforme está indo essa onda de aumento, nós conseguiríamos ficar, então, com essa parcela fixa na questão do gasto com o lixo, né, que vai estar sendo queimado. Então,
e posteriormente comercializado. O projeto é bastante extenso, né? Daqui a pouco algum outro colega também quer adentrar na explicação, mas eu acredito que os números assim mais significativos assim, eu acabei dando uma passada. Então aí é o meu parecer favorável. E dizer também que é uma responsabilidade grandiosa do município de Trindade, que tem esse aterro, né? Então, que bom que tem esse município ali, de Trindade, que tem a Conejepu. A gente sabe que a outra unidade de reciclagem é em Seberi, né? A unidade mais próxima nossa, então, é essa de Trindade, o qual o nosso município de Novo Xingu faz parte. E seria isso, o meu justificativo, o meu parecer favorável. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Cumprimentando o presidente, aos colegas e aos demais presentes mais uma vez, também quero apenas justificar meu voto favorável a esse projeto de lei. O colega Laurício já fez um relato bem detalhado, inclusive quanto aos valores, então eu vou ser um pouco mais objetivo, só para dar meu parecer e também auxiliar com o colega e os demais no esclarecimento daqueles que estão nos ouvindo ou ainda vão vir a nos ouvir. Nós, com a aprovação desta lei, estamos autorizando, então, o município de Novo Xingu ser uma espécie de garantidor deste financiamento. Para quem está nos ouvindo e conhece os trâmites de um financiamento, é uma espécie de avalista, de fiador. O consórcio intermunicipal vai fazer o financiamento, vai utilizar o seu CNPJ, a sua entidade para financiar, e os municípios vão ser uma espécie de fiador, então, destes 5 milhões de reais, que é o que será financiado no banco BRDE, porém, com uso de um recurso disponível, se não me falha a memória, pelo banco francês, Então, como o colega vereador citou antes, as parcelas poderão ser fixas na questão daquela parcela que a gente paga do lixo destinado ao consórcio, porém, todos os outros valores citados podem ter variação, é uma estimativa. Então, ele pode ter variação devido às mudanças nos índices de juros, devido também à mudança na valorização do real, porque a simulação foi feita, creio que já há alguns dias, com base no euro, então pode haver algumas mudanças, mas a projeção feita e os valores citados aqui no projeto de lei são com base na situação atual. A aquisição dessa máquina tem o custo de 6 milhões, financiando 5, tem mais esse 1 que é rateado entre alguns municípios, e o problema é o juro, como todo financiamento, aí com o juro dele atinge então esses 10.289.000. Porém, quando a gente trata de financiamento a longo prazo, a gente sempre tem uma certa preocupação, porque ultrapassa administrações, ultrapassa legislaturas. Nós não vamos mais estar aqui, talvez estarão outros vereadores, outro prefeito e vice, quando irão continuar pagando essas parcelas, que são 10 anos. Porém, a responsabilidade atual é nossa, e a responsabilidade futura é os demais dar continuidade a isso, mas a gente entende e achei também razoável essa divisão percentual entre os municípios. Então, ao fim e ao cabo, o município de Novo Xingu será responsável por 120 parcelas
de 2.500 e alguma coisa, né, referente àquele valor maior, e a 1% em torno de R$450, um total de 3.100 e pouco, né, por mês ao município de Novo Xingu. Eu não tenho aqui tão detalhado agora os valores, mas em 120 meses são 10 anos, 3.406. Então, não é um valor assim significativo mensal, porém, né, o município de Novo Xingu irá custear o valor de R$408 mil. Então, isso no montante é quase R$500 mil. Né? Então, a gente tem que saber também da importância desse projeto e da grandeza que isso irá custear para os nossos cofres. No entanto, o lixo está aí, tem que dar uma finalidade nele, né? E nós somos um consórcio, creio que não só criaria uma indisposição, mas até uma irresponsabilidade de um município se negar a participar de um acordo como esse, feito entre todos os municípios. Então, eu também não vejo outra alternativa a não ser nós colaborarmos com isso. Já estive lá na usina também, já visitei a forma em que aquilo funciona, e acredito que essa nova usina, né, com esse novo maquinário, vai vir a facilitar também ao futuro, a mais de 10 anos, com certeza, a utilização correta, a destinação correta dos resíduos sólidos. Então, por nossa responsabilidade também, darmos o nosso parecer e voto favorável, sabendo de que trata-se de um problema mundial, a destinação correta de lixo. Né? A gente vê reportagens, muitas vezes, de containers que chegam nos portos de outros países, um mandando para outro, e não tem onde colocar, onde destinar de tanto lixo produzido por pessoa em seus países. E nós temos aqui uma possibilidade de dar a destinação correta, então temos que ser solidários e parceiros também a esse consórcio e aos demais municípios. Por isso, o nosso voto é favorável a essa aprovação. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores, público que nos assiste, os que nos acompanham pelo sistema do nosso informativo aí do site da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei 026 da barra 2022, que os colegas já esclareceram a questão de números. Gostaria de me ater um pouco quanto à importância desse projeto para nós, no contexto que nós vivemos hoje. O colega vereador Wagner citou por último agora, né? Se nós formos ver essa questão do lixo, de um modo geral, cada um de nós produz lixo, independente, urbano ou rural. Nós produzimos lixo. O colega vereador Laurício citou antes que aqui no Xingu houve, já no ano passado, em outros anos, por parte do Executivo Municipal, o desejo de que as pessoas separassem, principalmente o lixo orgânico, e isso aconteceu na distribuição das composteiras, né, que ainda está aí. E tem dado resultado. Se cada um fizesse uma parte, né, infelizmente ainda, eu vi há poucos dias, algumas pessoas colocando alguma coisa de lixo ao lado da lixeira. Isso não resolve o problema, porque aí passa um cachorro, né? Então é uma questão do nosso pessoal colaborar também. E quanto menos lixo nós produzir aqui em Novo Xingu que vai para a usina, melhor será para nós. E o problema, aqui nós temos um exemplo, colegas vereadores, da preocupação dos nossos municípios aqui no interior. Agora se imagina nos grandes centros, quanto lixo é produzido e para onde vai. E é uma preocupação mundial hoje, porque o lixo não é produzido só aqui no Xingu, só aqui
nesse nosso consórcio, só no Estado, só no Brasil, né? É o mundo todo. E onde é que vai parar? Os aterros sanitários que dizem que hoje que poderá ser uma bomba a céu aberto, como se diz, né? Pelo sistema de poluição, inclusive tem data para terminar isso, né? Não é para mais existir. E o consórcio se preocupou nesse sentido aí, o consórcio nada mais é que os municípios, né? Em resolver esse problema em tempo. Eu lembro que quando o município de Novo Xingu, logo que se emancipou, o Palmeiras das Missões tem um centro de recolhimento, enfim, né? Que estavam produzindo adubo, com alguma coisa de adubo com esse resíduo. Essa cinza, com certeza, ela poderá ser usada nessa questão na agricultura, enfim, né? É uma questão muito bem pensada, né? Então, nesse sentido, nosso voto favorável, né? E até porque o Xingu é pequeno, mas nós temos municípios maiores, e tem municípios crescendo muito. E Trindade, por exemplo, questão do local para isso, né? Agora, há pouco tempo, foi inaugurado um consórcio, um aterro. Aqui, quem vai daqui a Soledade à direita ali, que é um consórcio dos outros municípios, e já está sendo pequeno, que pega os municípios de Carazinho, Não Me Toca aí para frente, né? Então, essa preocupação do consórcio é válida e, por isso, então, o nosso voto favorável a esse recurso e, com certeza, virá em benefício da população de Novo Xingu. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei número 026/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo número 001/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto de decreto legislativo no 001/2022. O assunto dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Novo Xingu, exercício de 2018. Acolhe o parecer prévio número 2757 e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Daiane Rose Carine, favorável, vice-presidente Sérgio Celso Tasso, favorável, membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Dair Viter Friedrich, favorável, vice-presidente Laurício Bitello, favorável, membro relator Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Sérgio Celso Tasso, favorável, vice-presidente Wagner Kister Gupinger, favorável, membro relator Aldo Malman, ausente. Coloco em discussão o projeto, são abertas as inscrições. Palavra vereador Wagner. Saudando a todos mais uma vez, só para a comunidade também ter conhecimento do que se trata, nós estamos com a aprovação deste projeto de decreto do Legislativo, acatando o parecer do Tribunal de Contas referente a prestações de contas, então, do prefeito municipal do ano de 2018. A gente é de praxe, a gente faz isso sempre que o Tribunal de Contas
envia o seu parecer, que é dividido por cada ano, por cada exercício financeiro, né? Nós estamos nesse momento apreciando então o de 2018, o ano de 2018. Eu cheguei a dar uma olhada no parecer, é bastante extenso. O Tribunal de Contas faz alguns apontamentos com sugestões, com indicações de rever alguns pontos, né, junto às contas do município, tratando mais de questões técnicas, questões de prazo, mas o parecer aprova, né, as contas, e então também esse é o nosso voto, seguindo a orientação do Tribunal de Contas, acolhendo então o parecer deles, é também o meu parecer. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 001/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do pedido de licença da vereadora Daiane Rosacarini para a deliberação do plenário. Câmara Municipal de Vereadores de Novo Xingu, ex-senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Xingu, Daiane Rosacarini, brasileira, casada, agricultora, vereadora, titular pelo Partido dos Trabalhadores, PT, residente e domiciliado na linha Santo Antônio, número 3100, interior do município de Novo Xingu, vem solicitar pedido de licença do cargo de vereadora por 30 dias, a contar do dia 15 de junho a 14 de julho de 2022, para tratar assuntos de interesse particular, de acordo com o artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno e o artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Requer que seja enviado ao plenário para deliberação requerer a convocação do suplente. Nestes termos, pede deferimento. Novo Xingu, 30 de maio de 2022, Daiane Rosacarini, vereadora, PT. Quem estiver favorável ao pedido de licença da vereadora Daiane Rosacarini, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O presente pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Considerações finais. Tempo máximo de 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Deixa eu lá terminar. Palavra vereador Sérgio. Caro presidente, colegas vereadores, vereadora, por falta de tempo antes, né? Mas eu queria usar esse espaço aqui para parabenizar, inicialmente a todos os atletas que participaram do Campeonato de Futebol 7, que a gente percebia que era uma ansiedade muito grande, né, dos desportistas aí para que esse campeonato fosse concluído, então, né? Aí teve um tempo parado, mas felizmente. Parabenizar as equipes campeãs, e também as que não chegaram na final, né, porque esporte é saúde. Infelizmente não pude fazer presente aí no ato de encerramento aí na última partida, mas de qualquer forma deixar registrado aqui e parabenizar a todos. Da mesma forma, então, está em andamento o Campeonato Municipal de Bocha. A gente espera que tenha sucesso também e os esportistas aí possam confraternizar também, né? Porque depois de um longo período aí, sempre é motivo de alegria quando pode se reencontrar. Mas mesmo assim, nesses reencontros aí, deve-se ter cuidado, né? Que a questão do Covid tá no meio de nós ainda, né? Alguns casos aí voltando de novo, então gostaria também de dizer aí que a população tivesse cuidado. E vendo hoje que alguns municípios aí, inclusive, decretaram, né, de novo a questão do uso de máscara em locais fechados.
Então, já existem decretos municipais, municípios bem próximos de nós aqui, com decretos municipais, pelo menos para os próximos 15 dias. Local fechado é obrigatório o uso de máscara, né? Então, ter esse cuidado aí. E dizer de que nós temos agora a festa na comunidade de Santo Antônio, colega vereador Darcy, nos próximos dias, né? Que também é uma expectativa muito grande, já vi os convites nas redes sociais aí, e aos poucos, né? Aos poucos aí nós estamos voltando a um ritmo parecido do que nós tínhamos anteriormente. Gostaria de falar também sobre, não fiz uso da palavra aí antes, na justificativa do decreto da Câmara, do último projeto votado, até porque, além do prefeito Gelson e o vice Jaime, estava o colega vereador Tato e o meu nome ali também, que a gente ficou alguns dias aí exercendo, né, o cargo de prefeito. Então, justificar que a gente não fez uso aí para legislar em causa própria, como se diz, né? Mas deixar registrado isso e todas as gestões, todos os anos, todas as gestões municipais precisa ter esse parecer, né? Embora que alguns pareceres atrasam, né, por parte do Tribunal de Contas, mas é uma questão normal. Lembro que em outra legislatura aí veio de 4 ou 5 anos, né, colega vereador Wagner? E também como já veio de ano anterior, né? Agora voltou a atrasar de novo, né? Então, mas faz parte, aí a gente tem que ter presente isso, né? Me chamou a atenção antes que quando nós discutíamos aqui o projeto do lixo, 6 milhões, né? Hoje vendo umas manchetes aí no Face, enfim, um famoso cantor brasileiro, Gustavo Lima, 320 milhões de um banco que trabalha com o dinheiro do povo brasileiro. 320 milhões para quê? Para comprar iate, né? Enquanto que milhões de brasileiros precisavam de um financiamento, não consegue. E como é que ele vai pagar? Com dinheiro de projetos de lei de incentivo à cultura, faz um show de 250 mil reais, 180 mil reais, num município com uma população de 8 mil habitantes, numa população de 6 mil habitantes. 2 horas de show. Com dinheiro de projetos de lei de incentivo à cultura. Então, esse é o Brasil que nós vivemos, né? Então, quando tem entidades que encaminham projetos que têm a ver com a cultura, com o resgate histórico, né? Mas faz parte. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Darcy. Caro presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Daiane, ex-vereador Isidério, uma vez vereador, dito aqui, sempre vereador, doutor Ederval e as meninas que trabalham nessa casa. Eu, só para... vou ser repetitivo, mas eu me senti na obrigação de fazer isso. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os atletas, as pessoas que participaram, que incentivaram o campeonato do município de Novo Xingu. Tivemos a grande final, e eu digo sempre, em todas as edições que aconteceram, sempre disse isso, é preciso ter um último e um primeiro. Então, parabenizar desde o último colocado como o primeiro colocado. Se não tivesse o último, talvez não teria o primeiro.
eles têm uma grande importância, todos os clubes, os times que participaram. Então, parabenizar na categoria principal, o time que o Tato faz parte, né, aqui do município de Novo Xingu, e que se sagraram campeões, e vice-campeões na categoria veterano. Eu participei em todos os jogos, gosto de futebol, sou um desportista, então uma final tranquila, calma, sem discussão, sem briga, sem empurrões. Às vezes dá vontade, né, Tato, de repetir a final, porque quantas e quantas bagunças já deu em finais de campeonato. Esse foi diferenciado. Talvez a pandemia tenha acionado, né, o instinto e o intuito de muitas pessoas. Então, parabenizar vocês, Tato, que foram campeões, e também aqueles que não conseguiram chegar a ter esse sucesso. Também eu quero me associar aqui e parabenizar o Sérgio pela iniciativa. Tem feito um trabalho brilhante nesse sentido dessa cavalgada. Eu tenho acompanhado o Sérgio, e todas as manhãs, enquanto eu tomo um chimarrão, e eu e a dona Verlaine, eu fico olhando, e me chamou a atenção aquela menina que acompanhou vocês na cavalgada. Isso não tem palavras, né? Não existe, é gostar demais, né? Então, parabenizar a família deles pelo carinho, pela maneira em que eles estão conduzindo ela. E, se não me engano, ela já é gaiteira, né, Sérgio? Já tenho acompanhado também ela tocando gaita, enfim. Que bom que tem pessoas que pensam dessa maneira e que cultivam a tradição do Rio Grande. Então, Sérgio, fica aqui meus parabéns registrado pelo trabalho e pelo empenho que você teve dentro dessa cavalgada, porque não é só sair daqui, e tem uma organização, tem um planejamento, tem que parar para dormir, tem que parar para comer, tem que, enfim, para descansar. Eu queria acompanhar vocês, Sérgio, mas eu tinha que ir de bicicleta, tá? Da próxima vez, quem sabe, a gente vai junto, certo? Abaixo de chuva, colega vereador, em chão vermelho ainda. Não, isso é para corajosos, né? Não é para qualquer um. Então, parabéns, Sérgio, para vocês, toda a equipe, as pessoas Obrigado. Que fizeram essa cavalgada. E agora eu quero aproveitar para agradecer também, nós lá chamamos de festeiros, né? Aqui não sei como vocês tratam, mas enfim, a congregação luterana, pela brilhante festa e grande festa, né, Sérgio, que vocês promoveram, e nós estivemos ali até terminar o fandango, e depois fomos para casa, tudo em paz, graças a Deus, bonito. E agora fica aqui o meu convite através da Câmara de Vereadores, enfim, nas redes sociais, para que todos participem, né, da festa da comunidade de Santo Antônio, no dia 12 de junho. Lá é tradicional, a tradicional festa. Nós temos como praxe, né, carne boa, cerveja gelada, e podem ter certeza que quem for lá será bem aceito e bem acolhido. Então fica o convite a todos os colegas vereadores e o público que está assistindo, né? E, enfim, comunidade em geral, para que participem da nossa festa do dia 12 de junho. Quero encerrar aqui o pequeno expediente dizendo, presidente, que tomara que esse tempo limpe um pouco, porque ficou caótico de novo a situação das estradas, mas nós temos que ter paciência, o povo precisa ter paciência, porque não tem como resolver de um dia para o outro, certo? Então, vamos lá, já recebemos ligações, daqui não podemos sair, aqui, calma que daqui a pouco vamos resolver a situação. Obrigado, senhor, passei de um minuto, e convidar mais uma vez, participem lá da festa da linha Santo Antônio. Obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício.
Cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores. Como eu falei que voltaria no pequeno expediente para encerrar a questão do assunto que foi iniciado no grande expediente. Primeiramente, né, sinal de alerta, então, estava olhando aí, né, que o governo do estado passou para todas as 21 regiões, né, da questão da saúde. Então, a questão do Covid está voltando e voltando forte. Então, todo mundo aí possa se cuidar, né? Eu falo sempre que a questão da saúde, a questão da vida não tem preço. Então, que possa se cuidar por você, por um amigo, por um familiar, para que não tenhamos mais percas, né? Que no momento que se perde uma vida, é uma perca irreparável, né? Questão do tempo, né? Eu acredito o seguinte, por mais que tenho, fico, digamos assim, sentido pela perca que os agricultores tiveram. A gente vê o pessoal, principalmente, que tem, o nosso município tem bastante terras, digamos assim, de vargem, né? Então, milhos de silagem, então, que foram atingidos. A pessoal ainda que não havia colhido toda a questão do soja, plantações de feijão, então, no nosso município. Eu acredito que, por mais que agora consigam colher, mas tem uma perca enorme, mas ainda volta a bater na seguinte tecla, né? O bem maior é a vida, né? Então, por mais que tenham essas percas aí, o pessoal que teve, que possam permanecer com a cabeça erguida, né? Para continuar batalhando aí para, digamos assim, recuperar esse capital perdido. Só quem passa por uma situação aí assim de bastante água sabe realmente o que é sentir na pele aí aquela perca ou aquele medo de perder o que foi conseguido com tanto suor, né? Como eu sempre falo e sou um defensor do nosso município, né, nessa parte cultural, o nosso município sabe fazer muito bem festa, né? E a comunidade luterana, mais uma vez, fez uma brilhante festa. Eu tive passando, comprando carne, então, muito boa carne também. O pessoal elogiando, então, dançando, né? Fazendo aquela festa. E também estender agora o convite ali para a linha Santo Antônio também, né? Uma comunidade bastante hospitaleira, que o pessoal possa ir lá, então, se divertir aí com todo o cuidado aí, para dar uma mais parecida, né, digamos assim. O que eu teria pro pequeno expediente seria isso. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Cumprimentando a todos mais uma vez. Hoje estamos recuperando tempos de outras sessões, está se alongando um pouco mais. Mas também queria registrar aqui, em nome de todos os cavalarianos, utilizar o colega Sérgio para parabenizar quanto à cavalgada que realizaram. A gente acompanhou nas redes sociais as informações, as notícias. Estão de parabéns, são corajosos. Então, também deixar registrado os parabéns por essa ideia, por essa atitude, e com certeza ficará registrado. Mas eu quero aproveitar esse espaço ainda, esse pequeno expediente, para registrar, né? Não fiz isso na última sessão que tivemos no mês de abril, a atitude que nós tivemos, presidente, naquela tarde, em nos reunirmos para discutir um projeto de lei. Nós sentamos entre, se não me engano, todos os vereadores, assessor jurídico, engenheiro, secretário de administração,
para nós conversarmos sobre um projeto de lei que está na casa já há algum tempo, que é o Código de Obras do município. E eu saí daquela reunião satisfeito pelos resultados que nós conseguimos conversando. A gente pode perceber de que todos nós, 9 vereadores, e aqueles que assumem também eventualmente, têm o mesmo objetivo, que é o bem comum da nossa comunidade. Talvez, às vezes, nós utilizamos pontos de vistas diferentes, opiniões diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E nós sentamos, conversamos, sugerimos, ouvimos opiniões de todos os colegas, e eu acredito que nós melhoramos e muito aquele projeto de lei, que vai retornar para casa e com certeza com as alterações que nós sugerimos, apresentamos, vai vir a facilitar o dia a dia, o futuro, tanto da administração como também das pessoas da comunidade que vão ser atingidas por essa lei, por um código de obras do município. Então, eu só queria deixar registrado o quanto é importante, o quanto é valioso a gente sentar, a gente estudar, a gente conversar entre colegas que têm o mesmo objetivo e achar alternativas e soluções para os problemas que existem e que vão sempre existir em nosso município. Então, se nós temos algum nó para desatar, vamos voltar a fazer isso com mais vezes, com mais intensidade, que com certeza a gente evita muitos problemas futuros e cada um tem uma ideia, uma sugestão, e somando isso a gente consegue trazer melhorias para a nossa comunidade. Então eu queria deixar registrado isso de como foi valiosa aquela reunião, e por isso usei novamente o pequeno expediente. Temos esse projeto que acredito que o Executivo vai reenviar ou vai mandar a emenda com as alterações que nós sugerimos. Também temos outro projeto de lei que trata de questões do magistério, que foi retirado de pauta, provavelmente vai voltar em outro momento. Então, o meu registro é de que, conversando, a gente consegue solucionar problemas, e acredito que nós devemos realizar isso mais vezes, que com certeza vamos sempre sair ganhando, não só nós como vereadores, mas também a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente, vereador Laurício Bitelo, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao vereador Hildor. Cumprimentar o senhor presidente, mais colegas, esse pequeno expediente aqui. Tem 2 assuntos aqui que eu quero trazer aqui. Um é o que eu já falei no pequeno expediente, na questão do cuidado aí que nós temos que ter. E o outro estava anotado ali, o Código de Obras, vereador. E também quero contribuir um pouco. O governador do estado, então, acabou de emitir alerta, né? Aviso para todas as regiões Covid. O rápido aumento de casos de Covid-19 e de internações devido a essa e outras doenças fez com que o governo do estado novamente emitisse novos avisos às 21 regiões. Então, tem um mapa aqui também do aumento de casos e de internações. Então, aquilo que eu falei antes, isso aqui está no site da Secretaria de Saúde. E então aquele pedido que eu já fiz antes aqui só para redobrar a atenção.
Código de Obras, um projeto que veio há bastante tempo para casa e a gente demorou um pouco para sentar e discutir ele, porque algumas vezes os vereadores têm compromisso, né? Nem sempre conseguem. Outras vezes os engenheiros, assessor jurídico da prefeitura também não conseguiam sentar. Foram várias tentativas até que um dia a gente conseguiu. Eu quero fazer um informativo de rádio e quero ali especificar cada item que foi mudado. Ali nós vamos, para a população poder entender um pouco melhor. Mas como o vereador Wagner já falou aqui, me antecipou, nós melhoramos muito aquele Código de Obras e aqui isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa população. São várias coisas que limitavam muito algumas obras que seriam feitas aqui no nosso município, e nós, sabendo da dificuldade, conhecendo o nosso povo, conhecendo a nossa população, nós sabíamos que do jeito que estava, nós teríamos algum problema. O Código de Obras, normalmente, os municípios vão buscar em outros municípios, e vão juntando e vão ajeitando para cá. E algumas coisas é buscado em alguns municípios maiores, diferente do nosso aqui, e nós precisamos fazer isso. Eu sempre disse, desde 2020, quando eu fui presidente da casa, que o meu jeito de realizar meu trabalho aqui como presidente sempre foi no diálogo. Diálogo com a situação, com a oposição. Projeto de lei que vem para casa, ele é transparente. Aqui ninguém tem nada para esconder de ninguém. Isso aqui é a casa do povo, é aqui que a gente aprova os projetos e eles viram leis. E depois que eles viram leis, nós não mudamos mais. Nós podemos mudar eles antes deles virar lei. Então, por isso que alguns projetos demoram um pouquinho para ir para a votação. Todos os projetos que vêm aqui, a gente tem um cuidado muito grande antes de votar. Porque eles podem ter um impacto muito grande na nossa população e lá na frente nós poderemos ser cobrados por isso. Então, por isso, esse cuidado que a gente tem e esse diálogo. Sempre que alguém tiver alguma dúvida, e todas as sessões que tem, eu coloco no grupo, se alguém tem alguma dúvida a respeito de algum projeto. Ou a gente procura esclarecer, ou a gente segura ele para analisar com mais calma. Esse é meu jeito de trabalhar. Quero agradecer aqui a compreensão de todos os colegas vereadores. Com diálogo e com compreensão de todos, nós vamos conseguir fazer um trabalho cada vez mais perfeito para a nossa comunidade. Seria isso para o pequeno expediente. E até a próxima sessão. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Ildor. Não havendo mais trabalhos para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.